Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Lucieuda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. O nosso vídeo de hoje é um passo a passo de modelagem. A peça é essa blusinha aqui, bem simples, com decote canoa e com o detalhezinho transpassado aqui na manga e com babadinho. Então essa vai ser a nossa peça aqui do vídeo. Lembrando que para você que quer comprar o molde digital dessa peça, o link de compra eu vou deixar fixado aí no primeiro comentário do vídeo. Então vamos aqui dar continuidade com esse passo a passo de modelagem. Para fazer esse molde, nós vamos precisar de uma base de blusa, frente e costas e também a base da manga. Como ela é uma blusa bem simples, não tem pence nenhuma, eu estou usando aqui a minha frente da base de blusa, que não tem a pence de busto. Eu já fiz a cópia aqui em outro papel e vou iniciar com a modelagem da parte frente. E aqui na modelagem frente, eu já vou iniciar colocando a minha folga de vestibilidade. Para essa folga de vestibilidade, eu vou colocar aqui 1,5 cm. Vou marcando aqui, ó, da lateral para fora. Eu venho marcando aqui esse 1,5 cm, vou marcar também aqui na linha de cintura. E aqui para a barra, ela é um pouco mais soltinha, eu vou marcar 2 centímetros para essa folga de vestibilidade. Feito isso, eu já venho aqui com a minha régua, vou posicionar entre esses dois pontos que eu acabei de marcar e vou fazer aqui uma reta. Próximo aqui à cintura, eu já venho com a minha régua curva para dar uma suavizada aqui, não ficar nenhuma quina aqui na parte de cintura. Virando aqui a minha régua, eu já continuo essa marcação até chegar aqui na barra. Só fazer o complemento aqui. Ficou dessa forma. Vou fazer o complementozinho aqui da lateral da barra, prolongando aqui a linha. E tenho aqui a folga de vestibilidade. Próximo passo agora vai ser aqui no decote. Eu vou reabrir esse decote aqui, ó, na linha do ombro, em 3 centímetros, marcando aqui, ó, do ponto que tá a linha do decote em direção à cava. Marquei aqui os 3 centímetros. E aqui no meio, no centro-frente, eu vou descer apenas 1 centímetro. Porque como ele é um decote canoa, então ele é mais altinho mesmo. Já venho aqui com o meu esquadro, vou posicionar no centro-frente. E vou fazer aqui uma pequena linha em esquadro. Só uns 3 centímetros aqui, já é suficiente. Agora venho com a régua curva. Posiciono entre essa linha que eu esquadrei e o ombro e já consigo fazer aqui, ó, a linha do decote. Se você não tiver régua curva, você vai fazendo a mão livre mesmo, passando alguns tracinhos e depois é só passar uma linha unindo todos os pontos. Tendo a régua fica mais fácil, porque você pode encaixar aqui e já passar aqui e ficar certinho essa linha de decote. Essa parte aqui ficou pronta, eu vou precisar colocar agora a margem de costura, que vai ser de 1 centímetro. Para marcar a margem, você pode usar aqui a fita, vai posicionando na linha do molde e vai marcando assim, ó, o centímetro. E você pode também ir marcando a mão livre. Então, aqui eu vou colocar essa margem de 1 centímetro em toda essa parte aqui, ó. Decote, ombro, cava, lateral e também aqui na barra. Colocado aqui a margem de costura, vou passar agora para a parte costa. A parte costa que eu já tenho aqui também feita a cópia da base. Lembrando que para quem não tem essa base, tem o passo a passo dela aqui no canal, tá? Então, se você não tem ainda uma base, se você já tiver uma base, você pode usar a sua mesmo. Caso você não tenha e quiser fazer, é só acompanhar aí os vídeos e construir a sua base. Então, aqui eu tenho a parte costa, vou colocar também a mesma folga de vestibilidade aqui na lateral, marcando 1,5 centímetro. Aqui próximo à cava, na cintura
e no finalzinho aqui, na linha da barra, eu coloco 2 centímetros. Já venho aqui com a régua reta, tô usando aqui o esquadro, mas poderia ser uma régua reta também. Faço aqui uma linha, ó. Sempre paro assim antes da cintura, para depois vir aqui com a minha régua curva e dar uma suavizada, fazer uma linha curva, mas suavizando aqui a parte de cintura. Posicionando a régua aqui para o outro lado, eu já consigo fazer aqui a outra parte, ó, da lateral. E aí ficou dessa forma. Vou pegar aqui a outra canetinha, que essa tá bem fraquinha. Passado aqui essa linha lateral, eu venho aqui para o decote. E aqui pro decote costas, eu vou marcar 3 centímetros aqui, ó, reabrindo na linha do ombro, da mesma forma que eu fiz com a parte frente. Aqui no centro eu não vou fazer nenhuma marcação, vou só colocar aqui a minha régua curva, encaixando aqui, ó, certinho na marcação que eu já tenho, e vou fazer essa linha do decote. E agora eu venho aqui colocando a margem de costura, margem de 1 centímetro, da mesma forma que eu fiz lá com a parte frente. Então eu venho aqui colocando, ó, marcando 1 centímetro no decote, no ombro, na cava, na lateral, e vou marcar também lá na barra. Colocado aqui toda a margem de costura, tá pronto aqui a parte frente e a parte costas. Vamos passar agora para a modelagem aqui da manga. Aqui para a modelagem da manga, eu já tenho a cópia feita com a linha aqui que divide o centro da manga. Coloquei aqui na lateral a mesma folga de 1,5 centímetro que eu coloquei lá na lateral da blusa. Marquei aqui o 1,5 centímetro e passei uma nova linha. Fiz a marcação também de 4 centímetros a partir do final aqui, ó, da cava da manga. Marquei 4 centímetros. Aqui para o outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Inicio aqui colocando 1,5 centímetro para a folga de vestibilidade. Marquei aqui o 1,5 centímetro, vou passar uma nova linha. Vou fazer aqui o complemento dessa linha, ó. E vou colocar a marcação de 4 centímetros. Marquei os 4 centímetros, vou passar agora uma linha reta entre esses dois pontos aqui, ó. Posiciono aqui certinho e vou passar uma linha reta unindo esses dois pontos. Próxima marcação agora é aqui a partir do centro da manga. Eu venho aqui com a minha fita em pé e partindo aqui dessa linha que divide essa manga, eu vou marcar 4 centímetros. Aqui para um lado, 4 centímetros também aqui para o outro. Feito isso, vou marcar agora 7 centímetros saindo aqui, ó, do meio da manga, exatamente nessa linha que eu havia feito aqui para o comprimento. Marquei aqui os 7 centímetros, agora eu venho com a minha régua curva, vou posicionar dessa forma, ó, na marcação aqui dos 4 e na marcação aqui dos 7 centímetros e passo uma linha curva. Ficou dessa forma e para reproduzir agora essa mesma linha, com essa mesma curvatura, eu posso então dobrar a minha manga aqui certinho ao meio, nessa mesma linha. Deixa eu só dobrar aqui certinho, ó, esse papel. Posso vir aqui com a carretilha e fazer a marcação da linha. Pressionando assim, e aí ela vai ficar marcada aqui do outro lado. Vou vir aqui e vou marcar também esse restantezinho aqui da linha. Feito isso, ó, posso abrir aqui o papel e agora é só passar aqui a canetinha em cima da marcação que ficou. Dessa forma, eu tenho as duas linhas aqui exatamente com a mesma curvatura. Eu vou escolher aqui um dos lados para colocar a margem de costura.
porque o outro, como ela é transpassada, eu preciso retirar para outro papel usando a carretilha. Então, eu vou marcar aqui nesse primeiro lado a margem de costura, a margem é de 1 centímetro. Eu venho marcando aqui, ó. E aí ficou assim. Esse lado que eu coloquei a margem de costura, só preciso recortar. E esse outro eu preciso transferir para outro papel usando a carretilha, para só depois colocar a margem de costura. Mas aqui eu preciso primeiro transferir esse lado para depois cortar esse, tá? Então aqui eu já venho com outro papel, ó, aqui por baixo. E passo agora a carretilha marcando esse lado que tá sem a margem de costura. Passei aqui a carretilha, agora eu posso retirar, passar a canetinha marcando aqui a linha, ó. Pode ser que não, acredito que não dê para vocês verem aí, gente, no vídeo, mas fica bem marcadinho aqui por conta dessa catracazinha aqui da carretilha, tá? Então, ela vai marcando, fica aqui bem nítido pra gente ir cobrindo aqui o traçado. Ficou dessa forma, ó. Aqui eu também preciso acrescentar a margem de costura e aí vai ficar os dois lados aqui da manga. Então, eu já vou acrescentar aqui também essa margem de costura, vou passar uma linha reta aqui. Uma reta não, gente, uma curva, né? Tô apenas cobrindo aqui com uma linha contínua. Porque a margem de costura eu gosto de colocar sempre com tracinhos, pra gente deixar bem nítido o que é margem de costura e o que é a linha do molde. Aí agora sim, passei aqui a linha contínua, eu venho marcando o centímetro de margem de costura. Colocado aqui a margem de costura, tá pronta essa parte da manga. Eu vou fazer agora o molde do babadinho. O babadinho eu vou fazer aqui com 60 centímetros, é exatamente a largura que eu tenho aqui, ó, no papel. Então, eu vou precisar marcar aqui uma linha reta de um lado aqui a outro desse papel. Feito isso, eu vou colocar agora a largura desse babado. A largura dele é 3 centímetros. Mas eu vou colocar com 5, porque assim já fica com a margem de costura. Então, eu vou vir aqui, ó, vou marcar 5 centímetros de um lado, 5 também aqui do outro. Sendo que o babado mesmo, a largura dele é aqui, ó, 3 centímetros. Mas aí, mais os 2 centímetros aqui da margem, por isso que eu tô fazendo com 5. Agora, venho aqui com a minha régua, vou posicionar, só vou fazer mais uma marcaçãozinha de 5 aqui no meio. Que assim eu consigo já posicionar a régua aqui, ó, nos 2 pontos e passar a linha. Posiciono aqui novamente, faço o complementozinho aqui da linha. E esse aqui é o molde do babado. A hora que eu for cortar, eu preciso colocar aqui um desses lados na dobra do tecido para ficar um babado bem maior e a gente conseguir franzir para passar aqui em toda a manga. Tem a parte do viés que vai pro decote, eu não vou fazer molde, vai ser uma tirinha com 3,5 centímetros, mas aí eu vou cortar, deixar para cortar direto lá no tecido. Agora eu vou recortar aqui todas essas partes para mostrar o molde finalizado. Finalizei aqui o corte, tá prontinho aqui todas as partes do molde, ó, a manga com o transpasse e o babadinho também. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito. Ativa as notificações para você não perder o próximo vídeo, porque no próximo eu vou trazer o corte e a costura completa dessa peça.
Compartilhe o nosso vídeo, deixe um comentário aqui me falando o que você achou desse conteúdo. E lembrando que para quem quiser comprar o molde dessa peça, o link de compra vai ficar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Esse foi o nosso conteúdo, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.